Bem-vindos a essa quarta temporada do nosso canal YouTube. Agradecendo ao comentário humorado de John Ramos, dizendo para eu permanecer com esse YouTube, que é uma brincadeira semi-lacaniana, né? Passando de YouTube, né? o tubo, o metrô, o canal da internet, que faz alusão a você, né? Mas gostaria de então deformar isso para YouTube, né? É possível estar a dois, é possível não só um, mas dois e juntos, né? Mas também é essa expansão para you to be, né? É você e o ser. E lembrando a nossa banda de rock, uma das favoritas, né? De minha geração, o U2, né? U2, banda irlandesa de grande conotação política, né? Sunday Bloody Sunday, que é uma homenagem paródica e crítica aos barcos, os submarinos alemães, né? Os Unterboot, né? O submarino U-2, que de certa maneira faz lembrar aqui as origens germânicas desse canal, né? Então vamos lá, gente, e com a pergunta de Jonathan Jardini. Boa noite, gostaria de fazer uma pergunta em relação a Breuer. Breuer, quando se tratando dos complexos ideativos, das ideias patológicas insuscetíveis de consciência, faz ligação entre os quantos de afeto presentes no psique com tais ideias. Fiquei em dúvida a partir do ponto em que, após restringir a histeria a formações ideogênicas e não ideogênicas, disse ser possível uma convulsão histérica não ideogênica. Tive a impressão que segregou os conceitos de quantum de energia e de ideia. Tal passagem se encontra, então, em Estudos sobre Histeria, um texto seminal escrito a quatro mãos, Joseph Breuer e Sigmund Freud, que dá origem à hipótese do inconsciente em sua aplicação aos quadros histéricos. Esse trabalho, preciso lembrar, ele reflete um antagonismo, né, entre Freud e Breuer, porque ambos têm entendimentos distintos sobre a universalidade da hipótese que se está a tratar naquele trabalho. Enquanto para Freud, todas as ideias que são dissociadas dos seus afetos, ou melhor, todas as representações que são dissociadas dos seus afetos em situação traumática, formando então o que eles chamam de um grupo psíquico separado, procurando então esse afeto que está dissociado uma outra destinação, que pode ser o corpo no caso da neurose histérica, gerando então o processo do sintoma conversivo, mas que pode ser uma ideia substitutiva no caso da ideia obsessiva, ou pode ser um objeto no mundo no caso da fobia. Bom, a divergência Freud e Breuer toca justamente nessa passagem que você está trazendo, porque para o Freud essa ideia, ela necessariamente deveria ter uma conotação sexual. Enquanto que para o Breuer era possível que a formação dos sintomas histéricos estivesse ligado a ideias, sensações, sentimentos sexuais, mas isso não deveria ser generalizado. Isso não devia ser o paradigma da neurose histérica. Para ele existiam duas outras formas de produção do sintoma histérico e que poderiam ser assim mais infrequentes ou mais importantes. Uma é a histeria de retenção. Estou numa festa, sou maltratado por alguém, mas não posso responder, então eu seguro aquele afeto. Aquele afeto retido, eu vou para casa e em posteridade ele começa a agir sobre mim, dando origem a sintomas. A segunda forma de histeria que Breuer propõe como importante, a histeria hipnoide, deriva do fato de que a consciência histérica, no entender da escola francesa, com a qual Breuer simpatiza, a consciência da histeria ela seria assim mais frágil, né? Ela seria mais psicastênica, de tal maneira que ela entraria em situação ou um estado de autossugestionabilidade ou de disponibilidade para ser hipnotizada. Mesmo que ela ou ele tenha a consciência de que isso está acontecendo. Então, nessas situações de fragilização da consciência, certas ordens, certas ilações, certos afetos podem se apresentar à consciência e a consciência não consegue então integrá-los e tramitá-los, dando origem a sintomas.
Então, a oposição Freud-Breuer remanesce no fato de que Freud vai dizer que sempre há uma dissociação da consciência, ela é primária, ela não é uma característica da consciência histérica, e de que essa dissociação, ela envolve 3 elementos. Ela envolve a representação, ela envolve o afeto, e ela envolve a soma de excitação, ou quantum, segundo a sua colocação aqui, o quantum de libido, ou de catexia, conforme a tradução brasileira da Imago, está ligando aquela ideia com aquele afeto. Então, a existência de sintomas histéricos não ideogênicos, ou seja, não ligados a ideias, tem uma relação com a hipótese breueriana de que existiriam, assim, afecções e sintomas histéricos decorrentes da compleição da consciência, portanto, não da ideia em si, e da compleição do corpo, ou seja, da soma de excitação, do momento em que a pessoa vive da sua vida, se é adolescência, se é senilitude, se é um incremento ou um decréscimo da disponibilidade de libido. Espero ter ajudado a dirimir a sua dúvida e particularmente a consequência dessa produção não ideogênica de sintomas que seriam exemplificados pela convulsão histérica não ideogênica. É como Breuer está chamando os ataques histéricos. Os ataques histéricos como uma espécie de reflexo direto. Algo que não se instala como uma ideia, portanto está suscetível de um processo de simbolização e de suspensão dessa simbolização e de deformação das ligações simbólicas, mas que aparece como uma resposta corporal, como uma resposta em arco reflexo. Isso é compatível, então, com o que o Breuer está tentando defender, e o Freud tenta conciliar isso com a sua própria crença da supremacia e da primazia da determinação sexual dos sintomas histéricos. Para quem tiver interesse, vai estar presente em, então, estudos sobre histeria, volume 3 das obras completas de Sigmund Freud. Em castelhano, eu recomendo essa tradução da Amororto, mas também, conforme o Jonathan trouxe, né, a tradução da Companhia das Letras aí está disponível. Quem quiser se inscrever no canal, só clicar aqui no Aqueronta Mover.